Bom, suponho que estamos já em transmissão. Gostaria de começar por dar boa tarde a todos os que estão aqui connosco, ao Dr. Vítor Ramalho e ao meu colega e amigo e vice-reitor João Nuno Calvão da Silva, um, e a todos os que estão neste momento a ouvir-nos. Estamos aqui numa sessão daquilo que foi denominado de conversas na Casa da Lusofonia. A Casa da Lusofonia foi inaugurada há alguns anos e transmite bem aquilo que é, ou aquela que é, a relação da Universidade de Coimbra com a nossa língua, com o nosso idioma e também, por outro lado, a necessidade ou a obrigatoriedade que a Universidade tem na sua missão de divulgar a língua portuguesa. Hoje, sendo o Dia Mundial da Língua Portuguesa, esta conferência que também temos connosco o privilégio, temos o privilégio de ter connosco o Dr. Vítor Ramalho, enfim, com um percurso extenso e de ligação muito forte à lusofonia, a vários níveis. Creio que, subordinado ao tema, o futuro da lusofonia se justifica plenamente por ser um dia como é e também porque, eu repito, para nós, a Universidade de Coimbra, é uma responsabilidade acrescida que é histórica e que nós teremos que manter para o futuro também, e que inclusivamente está também na gênese da atribuição que nos foi feita de Património da Humanidade. Como sabem, esse Património da Humanidade, dado pela Unesco, concedido pela Unesco em 2013, envolvia não só uma componente material, portanto um património físico edificado, mas também da Alta Sofia, mas também da Universidade Alta Sofia, mas também uma componente intangível, precisamente a língua portuguesa e a sua influência no desenvolvimento da humanidade nos últimos largos séculos. Como sabemos, fala-se português em vários continentes, é uma língua que se mantém como uma das mais faladas do mundo, é uma língua que em Coimbra faz parte, enfim, é a alma mater, como sabem, durante séculos foi sempre aqui que as elites foram formadas e, portanto, é uma responsabilidade acrescida que a Universidade de Coimbra tem e que gosta de ter, porque de facto faz parte do nosso enquadramento a nível nacional e internacional. Somos também reconhecidos por isso mesmo e, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para defender, para valorizar, para disseminar a língua portuguesa, tudo faremos e, objetivamente, não poderíamos deixar de comemorar de uma forma, enfim, dentro do possível nas circunstâncias atuais, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Portanto, eu gostaria de agradecer desde logo ao Dr. Vítor Ramalho, mas também a todo o trabalho que foi executado pelo o professor João Nuno Calvão da Silva e a equipa que ele coordena, e a todos aqueles que nos estão a ouvir, o desejo de que estejam e se mantenham connosco, porque certamente que iremos ter agora umas palavras muito interessantes, intervenções que nos permitirão ficar no final ainda mais convencidos de que vale a pena festejarmos o Dia Mundial da Língua Portuguesa e vale a pena trabalhar todos os dias para que a língua portuguesa possa e continue a ter uma expansão mundial e uma afirmação cada vez mais pujante naquilo que é a cultura, a ciência, enfim, todas as áreas do saber, a política e por aí fora. Muito obrigado a todos por estarem presentes e vamos então agora passar à componente mais importante, que não é certamente a minha introdução a esta conferência. Então, muito obrigado a todos. Eu queria dirigir-me em primeiro lugar à audiência que nos acompanha, que é uma audiência vasta e heterogénea, pessoal não docente, docentes e em especial aos estudantes que nos acompanham, estudantes nacionais e estudantes internacionais. Obrigado às redes de estudantes internacionais que nos acompanham, incluindo também aqui a rede de estudantes Erasmus. E obrigado não só aos atuais estudantes, mas às redes dos antigos estudantes que também de imediato mostraram interesse em acompanhar esta iniciativa, e dirijo aqui o meu cumprimento a esses já alumni, não só aos estrangeiros, mas também aos das redes de Portugal, cumprimentando todos na pessoa do professor Políbio Serra e Silva, que eu sei que nos está a acompanhar, que teve a amabilidade de fazer esse telefonema. Eu queria dar, em primeiro lugar, também uma palavra ao Dr. Vítor Ramalho, obviamente, ao nosso convidado de hoje.
é um político, fez uma carreira política notável, de grande influência, um partido histórico como o PS esteve na sua fundação, esteve nos momentos capitais da governação do país, é reconhecido no seu país com condecorações, não apenas no seu país, e é um homem de uma influência extraordinária em todo o mundo lusófono, como bem atesta as relevantes funções de secretário-geral que assume desde a sua fundação na Organização Internacional na União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. E sobre ela eu gostaria de ouvir também depois um pouco no debate o Dr. Vítor Ramalho sobre os projetos, sobre o forte envolvimento que consegue com as empresas, porque é algo que a própria Universidade de Coimbra, em especial com a liderança do magnífico reitor Amílcar Falcão, privilegia muito, que é essa ligação universidade com outros parceiros, em especial com o seu tecido empresarial, como foi visível, aliás, no fundo, ao fim de 8 anos, enquanto vice-reitor nas pastas, conseguiu ser a Universidade de Coimbra a entidade que mais patentes de interesse comercial, efetivo, prático, registou e que mais projetos comunitários cativou. E, portanto, esse financiamento competitivo, ter sido a instituição universitária que mais financiamento competitivo garantiu, mostra bem como a universidade, no caso a Universidade de Coimbra, aqui com a liderança do professor Amílcar Falcão, conseguiu servir a vida e cumprir esse grande desígnio da universidade, que é de facto fazer essa ligação à sociedade. E julgo que a UCLA, de alguma forma, também ao envolver cerca de 45 empresas, pelo que eu percebi, como parceiros, além das entidades municipais várias, desenvolve muito esse papel e estamos certos que este será um ponto de partida para também contarem com a Universidade de Coimbra como vosso parceiro. E para mim é um gosto ter aqui um amigo, é com alguma comoção que eu tenho aqui, confesso, e sabe bem porquê. Uma palavra pública que eu não queria deixar de registrar, porque não são muitos os momentos, infelizmente, que temos para fazer, é o magnífico reitor. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela presença. É um dever que ele cumpre sempre com um nobre sentido de missão de serviço público, só mesmo não o podendo fazer. E sei que está sobrecarregadíssimo com outras reuniões, mas eu não queria dar aqui um testemunho, deixar de dar aqui um testemunho público à grande coragem que tem revelado nestes momentos tão difíceis do país e, em particular, de uma instituição como a nossa, com 730 anos, mas que porventura estará a viver dos períodos historicamente mais difíceis desses longos séculos e que seguramente vai ter mais 730 anos de sucesso porque tem à sua frente um líder que tem equacionado na melhor medida possível, e esta é realmente a minha opinião, não é só solidarizar-me com as posições tomadas, é realmente também a minha posição pessoal, perfeitamente irmanado, tem equacionado de um modo, eu diria, o melhor possível, porque não existe a perfeição, os valores difíceis da saúde pública, com os propósitos também essenciais económicos que devem mover a vida da universidade e do país em geral. Sempre preocupado com toda a comunidade académica e, em especial, com a previsibilidade que os docentes e os estudantes têm de ter para completar as suas tarefas letivas, aulas e avaliações sem serem prejudicados ou tendo o menor prejuízo possível, e sempre preocupado que a equidade nas condições, designadamente de avaliação, se garante entre todos os estudantes, independentemente da nacionalidade, independentemente de terem optado por ficar por Coimbra ou terem regressado às suas terras, no continente, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, ou por esse mundo fora. Fica aqui feito esse testemunho público, não de solidariedade, mas de cumprimento pela coragem e que sirva, acima de tudo, de incentivo a que continue, porque os tempos continuarão a ser difíceis, as soluções não são perfeitas, estamos cá para arcar com as críticas, mas estou absolutamente seguro que este é o único caminho possível, ou é o menos mau dos caminhos possíveis. E, obviamente, também agradecer à Divisão de Relações Internacionais por assegurar tecnicamente esta sessão. Cumprimento todas as funcionárias, têm tido um trabalho notável estes últimos tempos, com tanta mobilidade Erasmus, outgoing, incoming, com tantos estudantes internacionais, são muitos os problemas que no silêncio são resolvidos. Isso deve-se a toda uma divisão de relações internacionais, superiormente comandada pela Liliana Moreira, e eu não queria deixar de destacar aqui todas as profissionais da DRI e, em particular, hoje também a Raquel Sampaio, que juntamente com os serviços informáticos, em especial o engenheiro Pedro Vapi,
estão aqui a assegurar a qualidade da transmissão. Doutor Vítor Ramalho, eu não gostaria muito, porque acho que, bem, a tragédia de saúde pública de Covid-19, a pandemia, é o que é, vivemos-la possivelmente uma vez nas nossas vidas, eu espero não viver mais nenhuma destas, sinceramente. Será a seguir, ou teremos já a viver um tsunami económico e social, que eu julgo que se vai perpetuar ou estender no tempo bem mais do que gostaríamos, e portanto uma crise bem mais grave do que aquela que esta geração já enfrentou em 2007, 2008. Mas mais do que isso, eu queria aqui ouvi-lo em uma perspectiva mais política, geoestratégica. Eu, enquanto cidadão, algumas vezes tenho escrito e estou um pouco pessimista, devo-lhe dizer. Estou pessimista pela evolução do mundo, do processo de globalização, que os portugueses foram, noutros séculos, quem começou com esse processo. Estou pessimista por um mundo que era cada vez mais multilateral, como não podia deixar de ser. Estou pessimista que o fecho de fronteiras deixe de ser temporário e se ergam os muros definitivamente. Primeiro com a desculpa ou com o pretexto justificadíssimo da saúde pública, mas eu não sei como é que isto vai ser no futuro e não me cinge apenas à União Europeia e à eventual sua implosão por causa de se erguerem muros, em vez de se continuar um projeto que tanta paz e prosperidade nos deu, faz no sábado 62 anos. Refiro-me ao mundo inteiro, e é com grande preocupação que eu já vinha notando, designadamente por causa da liderança norte-americana, o America First e a tentativa de isolamento por muros, de distanciamento de entidades multilaterais como a ONU, agora mais recentemente em plena pandemia, distanciamento da OMS, com a cessação das contribuições financeiras de um país, Estados Unidos, a quem devemos tanto, era sobre o eixo transatlântico, sobre esta ligação Reino Unido, Estados Unidos, que Portugal tanto deveu e o mundo também, e parece agora assistir-se a um ressuscitar de uma guerra fria, agora com a China e em pleno tempo de crise sanitária, e eu temo muito por isto. Noto também alguns sinais de esperança, não gosto de deixar de realçar, muita solidariedade da sociedade civil, muita solidariedade demonstrada pelos jovens, os nossos estudantes. A Associação Académica de Coimbra tem tido grandes realizações, próxima quinta com a serenata simbólica e com ações de crowdfunding destinadas a ajudar também os nossos hospitais, muito voluntariado, mas sobretudo o tema que hoje nos traz aqui é ver em que medida a língua portuguesa, pode ser também um sinal dessa esperança para um futuro na construção de uma ordem global mais justa, mais regulada e fundada sobre o multilateralismo e sobre organizações internacionais que incluam e não sobre o ensimismamento em muros que só podem acabar por se concretizar em guerras e em mais tragédias humanitárias. É uma língua de futuro, o português. Dizia um grande responsável político hoje nosso, pelas melhores perspectivas, no fim do século falarão português cerca de 500 milhões de pessoas. Atualmente, os dados que eu pude apurar, temos 260 milhões de falantes, ou seja, cerca de 4% da população mundial, e é uma língua oficial de trabalho de 32 organizações internacionais, destacando-se a União Europeia, a União Africana, o Mercosul, evidentemente. Portanto, esta é de facto uma língua de futuro que pode ajudar a construir pontes, a impedir que se ergam mais muros, e é através desta língua e da sua valorização e do seu futuro, de um ponto de vista de valor económico, de um ponto de vista de valor de cultura e conhecimento, que nós podemos ter esperança num mundo melhor, numa globalização mais justa e regulada e assente em organizações multilaterais. E nesse aspecto, terceira e última questão que lhe deixava, o papel da CPLP. Nós temos países como o Brasil, e nós no Universidade de Coimbra temos uma comunidade de Brasil fortíssima, temos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, cumprimento aqui Angola em especial em primeiro lugar, porque sei que nasceu em Angola e designadamente teve aqui, está um advogado a assistir, que eu dei essa nota,
que a mãe dele conhece bem, o Dr. Mauro Lota Veiga, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, está a observar-nos já como embaixador aluno e o Procurador-Geral da República. Estaríamos lá em julho presencialmente já a lançar essa rede, mas ele já divulgou esta nossa iniciativa, está a ver-nos neste momento. Guiné-Bissau, Timor-Leste, Macau, Goa, Damão, Dio, enfim, a Universidade de Coimbra é paradigma, de facto, de como através do português consegue ser uma referência universal e uma referência para o futuro também de esperança, valorizando o português e como o português uniu estes continentes. Será que também a CPLP aqui será o suporte, enquanto organização internacional multilateral, que valorizando o português possa contribuir para um mundo pós-Covid com esperança? Deixo-lhe estas 3 questões. A UCLA, o papel do português no mundo e o papel da CPLP a alguém tão experiente e tão versado nestas matérias. Está a ouvir, hein? Queria agradecer profundamente o convite que me foi feito por uma universidade que é referência mundial e cujo reconhecimento o magnífico reitor, que eu cumprimento e saúdo pela sua presença, pelas palavras amigas que teve para com a minha pessoa, o Sr. Professor Amilcar Falcão, mas também o Sr. Vice-Reitor João Nuno Calvão da Silva, e no cumprimento que lhes dirijo, envolvo todos os colaboradores da Universidade e, naturalmente, não me esquecendo também daqueles que, do ponto de vista técnico, tiveram o apoio desde a primeira hora para que esta edição pudesse ter lugar, concretamente a Liliana, a Raquel Sampaio e o engenheiro Pedro. Relativamente às questões que o professor João Nuno me coloca, antes de mais relativamente à UCLA. A UCLA, que é a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, foi a primeira organização que, do ponto de vista da tentativa de aprofundamento das relações entre cidades, inicialmente capitais de língua portuguesa, foi criada há 35 anos, exatamente em 1985, e teve o pontapé de saída pelo então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Cruz Abcacis. Foi formada, portanto, a UCLA com os presidentes ou prefeitos das cidades capitais dos países de língua oficial portuguesa. E foi, entretanto, estendendo a sua atividade a um conjunto de outras cidades, fundamentalmente em função da própria história da relação dessas cidades com o mundo de expressão da língua portuguesa, ou por uma relação de natureza histórica na perspectiva do reconhecimento internacional que essas cidades tinham no contributo dado à própria humanidade. Neste momento são cerca de 45 cidades que fazem parte da UCLA, de todos os países de língua oficial portuguesa, sem exceção. Portanto, a UCLA cresceu bastante e há um conjunto de empresas que, de facto, são empresas apoiantes da atividade da UCLA desde a primeira hora. A atividade é multidisciplinar. É multidisciplinar e estende-se desde a educação, daquilo que tem a ver também com a própria defesa da língua, ou a formação de jovens dos vários países de língua oficial portuguesa, incluindo naturalmente Portugal, mas também com candidaturas que nós apresentamos em instâncias internacionais, quer à União Europeia, quer a outras instâncias, mas também em Portugal ao Instituto Camões. As atividades que desenvolvemos nos países de língua oficial portuguesa, desde Macau a Timor, por exemplo, relativamente a Timor, a reconstrução, os projetos de reconstrução depois da invasão da Indonésia foram feitos por técnicos aqui da UCLA, arquitetos que estão ao serviço e que foram deslocados para Dili na altura, exatamente para fazerem a planificação da reconstrução da própria cidade, que, como é sabido, ficou danificada por efeito dessa invasão. Temos também, por outro lado, ou tivemos,
atividades em Santo Tomé e Príncipe, nomeadamente com uma central de combustagem tendente à facilitação da dinamização da agricultura através da obtenção de resíduos sólidos e da transformação desses resíduos sólidos em material que seja material adequado à fermentação, à fertilização dos próprios solos. Hoje em dia temos na ilha de Moçambique, como sabem, é património mundial da humanidade, um cluster que tem uma atividade também multidisciplinar, desde a conservação da toponímia até à dinamização do turismo, que aí é absolutamente fundamental, passando inclusivamente pela dinamização de bibliotecas e pela relação estreita com cidades de Moçambique que apoiam também a ilha de Moçambique. Estou a dar apenas uns exemplos. Na Guiné-Bissau está em curso um projeto em cooperação, isto a propósito de empresas, em cooperação com a Fundação Galp, em que o objetivo é sensibilizar a população de Dili no sentido de evitar que o consumo do carvão, que é nocivo à saúde e afeta o próprio ambiente e a saúde das pessoas, seja substituído por gás natural. Essa associação possibilitou que tivéssemos, através da Fundação Galp, feito uma oferta de cerca de 250 mil, a melhor 150 mil pequenos fogões, com uma dinamização informativa junto das populações, na lógica de salvaguardar esta maior utilização e melhor utilização de um combustível que é amigo do ambiente. Para esse efeito, fizemos ações de sensibilização, recrutando inclusivamente cancionetistas ou cantores reconhecidos na Guiné-Bissau como forma de propaganda da própria ação a desenvolver, e durou 3 anos essa ação, e portanto estou aqui a dar exemplos apenas da atividade multidisciplinar que tem sido desenvolvida em todos os domínios. A UCLA tem, portanto, 35 anos. Os órgãos da UCLA são eletivos. As Assembleias Gerais eletivas são de 2 em 2 anos. A última estava para ter lugar exatamente em Brasília, agora no mês de abril, mas em função da pandemia teve que ser adiada. Todos os órgãos são eletivos. Neste momento, quem preside a Comissão Executiva da UCLA é Macau. Há uma cidade brasileira que pertence também à Comissão Executiva, que é Belém, Salvador da Bahia, melhor. Temos também uma empresa portuguesa, um grupo de empresas portuguesas que integra também a Comissão Executiva, e Cascais, para além de um banco de expressão obviamente portuguesa e um banco de domínio de capital lusófono. Todos os outros órgãos são eletivos, o próprio secretário-geral está aqui a falar, eu sou o secretário-geral da UCLA, como já foi referido, é também eleito. Portanto, esta é a atividade da UCLA. Esta atividade, o que é que permite? Permite uma relação de grande proximidade com as cidades. E isso é uma vantagem enorme, porque, regra geral, as instituições que têm representantes de países são, de alguma maneira, distantes dos próprios povos. E esta proximidade com cidades legitima que o contacto seja muito mais rápido, muito mais direto, e que a compreensão daquilo que está a ser vivido pelas próprias populações chegue de forma solidária e permita respostas imediatas. Eu vou-lhe dar exemplos. Quando foi agora, daqui há 2 anos, uma calamidade que houve em Cabo Verde, com o vulcão da Ilha do Fogo, a solidariedade que se gerou em várias cidades foi de alguma maneira também muito dinamizada pela UCLA. Em parte também aquilo que ocorreu, em parte porque todas as cidades portuguesas praticamente e não só se solidarizaram com o que ocorreu também na Beira
e o caudal dessa solidariedade é emprestada exatamente por mercê desta relação de proximidade. Portanto, não queria desenvolver mais o tema, ficam aqui pinceladas relativamente ao que é a UCLA. Quanto à perspectiva futura da lusofonia, que foi a segunda questão que o Sr. Professor Calvão da Silva me colocou, João Nuno, eu devo-vos dizer o seguinte: as potencialidades que nós temos são verdadeiramente fantásticas. E eu não estou aqui a sonhar. Vamos ver. Aquela frase premonitória de Fernando Pessoa e de tantos outros poetas que são os escultores realmente da língua, de que a minha pátria, dizia o Fernando Pessoa, é a língua portuguesa. Isto tem uma expressão universalista, em que todos aqueles que são falantes de português se reveem, sejam angolanos, sejam moçambicanos, santomenses, guineenses, cabo-verdianos, moçambicanos, obviamente todos se reveem nesta frase singular do Fernando Pessoa, que realmente a minha pátria é a língua portuguesa. Nós pertencemos a pátrias de muitas pátrias, mas em que há, digamos, interesses afetivos e interesses económicos comuns em todos aqueles que se exprimem oficialmente através do português. Basta olhar para o mundo. Esta globalização, em que não há fronteiras, nem de capitais, nem de pessoas, faz evidenciar no que significa a geografia de cada um dos nossos povos e países, mas sobretudo agora falando nos países, que todos nós fazemos fronteira com o mar. Isso representa um capital de futuro inestimável, por várias razões. Em primeiro lugar, porque está em curso o estudo na Organização das Nações Unidas do alargamento da zona económica exclusiva dos países. E a ter lugar essa concretização, um exemplo apenas, da zona económica exclusiva do Brasil irá tocar com a zona económica exclusiva de Angola, por exemplo, e passaremos a ser, no conjunto, a quarta zona económica exclusiva do mundo. E as perspectivas desta proposta vir a ter lugar não é um sonho, mas uma realidade. Isto porquê? Porque todos os nossos países fazem fronteira com o mar. Esta é a primeira observação que eu gostaria de fazer. Portanto, nós temos como fronteira o próprio mundo através do mar. Mar esse que representa, hoje em dia, não amanhã, e amanhã será ainda maior, um fluxo comercial para o mundo de mais de 90% de tudo aquilo que se comercializa à escala mundial. E o facto, simultaneamente, de nós falarmos a quarta língua mais falada do mundo e a primeira do Atlântico Sul, representa que nós temos que ter uma palavra determinante sobre a segurança do próprio Atlântico Sul, hoje tão fustigado, infelizmente, por criminalidade, quer seja na parte oriental da África, quer seja na parte ocidental, e volta e meia temos exemplos exatamente disso. Ora bem, a circunstância do Brasil ter hoje, do ponto de vista marítimo, de uma força naval não negligenciável, não pode deixar de ser considerada pela comunidade internacional, de par com os outros países de língua oficial portuguesa, como a imprescindível contribuição que nós todos temos que dar à segurança do próprio mundo através desta região do Atlântico Sul. Eu vou-vos dar um exemplo simples, mesmo para Portugal, para ser compreendido. Na minha perspectiva, não foi por acaso que os alemães colocaram a Auto Europa em termos de uma grande fábrica em Portugal, porque, sobretudo, parte dessa exportação é para os Estados Unidos da América e é feita, obviamente, por via marítima. O país de entrada do continente europeu mais perto das Américas, seja da América do Norte, da América Central e da América do Sul, chama-se Portugal. E, portanto, os próprios custos de transporte relativamente às transações de exportação para as Américas, qualquer que seja o país em que se situa,
tem uma vantagem competitiva absolutamente impressionante. Eu estou aqui a referenciar aspectos de natureza económica, adiantando ainda mais um ponto, é que todos os nossos países se integram em regiões em que são a porta de entrada delas ou têm um papel absolutamente vital para essa entrada, ou para essa região. O caso de Portugal, relativamente por via marítima à entrada para a Europa. Havia um país que fazia parte da União Europeia, eu falo do passado, que estava mais perto das Américas do ponto de vista geográfico, que era o Reino Unido. Mas ao sair da União Europeia, evidentemente que Portugal passa a ser o país mais perto das Américas do ponto de vista marítimo. Mas se repararem, a envolvência de Angola e Moçambique na região da África Austral e na SADC tem um contributo absolutamente fundamental para o futuro desta região, tal como tem a Guiné-Bissau ou como tem Cabo Verde, relativamente à Micronésia, na composição das ilhas do Atlântico, incluindo as ilhas de Tenerife e as envolventes das ilhas espanholas aí. E, aliás, são verdadeiros porta-aviões absolutamente fundamentais para o futuro desta relação transatlântica. Mas se nós agora voltarmos para o Oriente, o que é que nós verificamos? Que a Europa está presente através de Portugal e através, melhor, da língua portuguesa, na circunstância de Macau ser uma região administrativa especial, a segunda região administrativa especial para além de Hong Kong, que integra também, digamos, este peso da língua e a relação que pode ter do ponto de vista comercial com o mundo, através de Macau. E é de tal maneira assim que a experiência milenária da China levou a que Macau fosse constituída a porta de relação com todos os países de língua oficial portuguesa. Por isso é que a China criou em Macau o Fórum dos Países de Comercial e Industrial com os países de língua oficial portuguesa, dotando de 20 milhões de dólares para a cooperação com as empresas destes países. E tendo, como sabe, representação no secretariado do Fórum de todos os países de língua oficial portuguesa. Neste momento é presidido por uma senhora chinesa, mas a sede é em Macau. Macau é para a China, portanto, a porta de relação com o mundo de língua oficial portuguesa. Mas eu direi que é a porta de entrada através de todo o mundo. Porque quando nós estamos a falar dos países de língua oficial portuguesa, estamos a falar da África, mas estamos a falar também da Ásia, através de Timor. Estamos a falar da América, através do Brasil. E estamos a falar da Oceania. E, portanto, este potencial é inesgotável. Bom, e com a zona económica exclusiva a ser alargada, o que representa a riqueza que está do fundo do mar e que a ciência hoje cada vez mais conduz a que seja dificilmente alcançável, dá bem conta da riqueza que nós temos. Outro aspecto não negligenciável é, pelo contrário, é a cultura. E na cultura o peso das universidades, o que elas representam, a própria institucionalização de uma associação das universidades de língua portuguesa, com presença significativa em todos os nossos países, neste momento presidida por o senhor magnífico reitor da Universidade do Lubango, se a memória não me falha, de Angola, é também um manancial e um instrumento determinante para o futuro. Mas na cultura, houve um homem fantástico, um melómano brasileiro que se chama José Luís Tinhorão, José Ramos Tinhorão, que veio aqui a Portugal há uns 20 anos atrás fazer uma investigação sobre a relação da musicalidade dos nossos povos. Como é que isto tudo surgiu? Como é que surgiu o fado, como surgiu a morna, como surgiu o samba e por aí fora. E ele ficou fascinado quando chegou à Torre do Tombo e começou a investigar o que nós todos somos como coletivo e concluiu
que a nossa música de cada um dos nossos países tem um tronco comum. Tronco comum que é fácil compreender, porque a partir do século XV a relação populacional e a mobilidade, independentemente dos juízos de valor que hoje possamos fazer e condenáveis, trouxe proximidade entre as pessoas e expressões musicais que depois ficaram. O fado é fruto disso, a morna é fruto disso, o samba é fruto disso. E realmente nós somos um caso ímpar e diferente, porque somos, na verdadeira acessão da palavra, cidadãos do mundo, com uma vantagem, é que somos todos cidadãos do mundo, portadores de uma cultura universalista e tolerante. E isso hoje é uma riqueza para responder à questão que me levantou do contributo impressionante. Porquê que é impressionante? Porque com a queda da bipolaridade, faz apenas, há escassos 30 anos, ela teve lugar no dia 9 de novembro de 1989, quando caiu o Muro de Berlim. O que é que nós assistimos? Nós assistimos de imediato à gestação de uma nova dinâmica de globalização, em que se começaram pouco a pouco a eliminar barreiras do ponto de vista da comunicação, dos povos, do capital e por aí fora. E passou-se a uma fase imediata da unipolaridade. Aquilo que era bipolar passou a ser unipolar. E sejamos sinceros, porquê a unipolaridade? Porque nessa altura o único país que tinha condições económicas, financeiras e militares para fazer essa hegemonização unipolar eram os Estados Unidos da América. Mas os Estados Unidos da América, como os demais países, face à globalização, procuraram tirar a maior vantagem possível, mas de uma forma que hoje em dia se vê que teve também as suas consequências negativas, através da mão de obra barata, fazendo deslocalizações em massas de empresas e, portanto, rapidamente um país com uma cultura milenar como é a China, absorveu tudo isso, copiou e passou a ser hoje uma potência à escala planetária, quando há escassos 30 anos não era. É preciso que nós tenhamos a noção exata disso. E, portanto, daí passou-se a uma nova fase, que é a fase do multipartidarismo, do multilateralismo, peço imensa desculpa. Nesta fase do multilateralismo, infelizmente, e eu estou com o professor João Nuno, o que é que ocorreu? Ocorreu, pura e simplesmente, que o mundo passou a ser desregulamentado. E essa desregulamentação, apesar de se terem dado espaços para reforço de espaços económicos supranacionais, a União Europeia estugou o passo, criou-se a NAFTA, alargou-se o Mercosul, a própria ASEAN também, para criar respostas comerciais com populações muito maiores, a quantidade gera a qualidade, como é evidente, e isso está patente na União Europeia, em termos da oferta a ser hoje de quase 500 milhões de consumidores, mas essa fase foi uma fase que foi toldada sob a desregulamentação. Isto é a realidade, nós temos que olhar para as coisas como são. E essa desregulamentação veio ao de cima na primeira crise que nós vivemos sob a era da globalização, que é esta. A primeira crise simultânea que toca a todos os povos e países do mundo na globalização é esta. E esta crise evidenciou uma desregulamentação que não pode continuar. O que é que evidenciou isso? Países a subtraírem e a entrarem em atos condenáveis de pirataria por encomendas que na altura escasseavam para todo o mundo e quando passavam no território deles diziam isto aqui é nosso. Ora bem, para além de nós assistirmos a concorrências inauditas de encomendas que estavam firmadas mas depois não eram satisfeitas porque havia outros concorrentes que pagavam mais e, portanto, veio ao de cima aquilo que é o mais notório da desregulamentação do mundo. E essa desregulamentação não pode continuar. Eu estou com o Nuno, eu sou pessimista também, mas sou pessimista para ser otimista, ou seja, eu acredito que a humanidade vai tirar consequências disto.
E vai tirar consequências disto, porque se não tirar e continuar na mesma senda, a possibilidade de irrupção de crises sérias do ponto de vista social são profundíssimas. Desde logo em continentes onde a pobreza já é uma marca muito forte. E onde os países mais pobres dos mais pobres situam-se nesse continente, que é o continente africano. E, portanto, nós não podemos continuar nesta senda, incluindo em Portugal. Eu vou-vos falar com toda a verdade, não faz sentido eu falar de outra maneira para responder à terceira questão sobre a CPLP que me coloca. Neste quadro, eu fui muito crítico, e ainda sou, do facto do país, quando teve a necessidade de socorrer de um memorando de entendimento da Troika, que foi inevitável, mas que consignou esse memorando, que Portugal teria que obter de receitas pelas privatizações cerca de 5 mil milhões de euros, e o que sucedeu é que nós triplicámos esse valor, não cuidando de ver que as empresas que lá estavam enunciadas no memorando da Troika eram meramente exemplificativas. E por não cuidarmos disso, Portugal alienou praticamente todas as suas empresas estratégicas e deixámos de ter sobre elas domínio nacional. Eu enumero, em tudo aquilo que sejam aeroportos, em tudo que seja produção de energia, em tudo que seja distribuição de energia, em tudo que seja banca e seguros. Antes disto, nós tínhamos 90% da nossa banca sob domínio nacional, com um peso forte em países de língua oficial portuguesa. Neste momento temos 9%. Eu, por acaso, acho que temos 8%. Nas seguradoras, a mesma coisa. Ora bem, o Estado, ficou claro que na crise tem um papel absolutamente determinante. O Estado não é apenas o Estado. O Estado é o Estado enquanto instituições que exercem funções soberanas, as universidades, mas também as empresas estratégicas. Porquê? Porque elas desenvolvem uma ação de soberania. E a soberania é uma realidade íncita a um Estado. E é útil nós voltarmos a... O padre Manuel Antunes dizia, aquele grande professor de letras, que a história é o retorno ao mesmo através do diverso. E isto é um exemplo. Nós temos que, de alguma maneira, reconstruir aquilo que demos cabo. Porquê? Por causa da cooperação futura. Para lhe responder à questão da CPLP. Nós não temos instrumentos de cooperação através de empresas estratégicas sob domínio nacional, nem empresas financeiras capazes de suportarem esta alavanca financeira para a cooperação. Não temos um banco de cooperação. Temos um banco que se chama Sofid, que é um banco muito pequenino, mas é fundamental recriarmos um banco para a cooperação. E esse banco para a cooperação pode ser recriado através da contribuição de todos os países de língua oficial portuguesa com o mesmo objetivo, que é servir o coletivo. Porquê? Porque os países de língua oficial portuguesa têm tudo a ganhar neste mundo global se nós aprofundarmos entre nós a CPLP. Tudo a ganhar e tudo a perder se não o fizermos. Porque é a nossa identidade de cada país, é a identidade coletiva. E é a circunstância da língua portuguesa ser uma língua em expansão, muito devido ao reconhecimento das independências dos países de língua oficial portuguesa. Eu peço que nós reflitamos um pouco. Nós olhamos para a Europa e vemos que países como a Bélgica têm várias línguas. A Suíça também. A própria e grande França, a mesma coisa, relativamente a certas regiões da França. Já viram o que é um país como o Brasil, que é um verdadeiro continente? Toda a gente se falar português e não haver ali nenhuma outra língua senão o português. É verdadeiramente descomunal. Nós somos assim, grandes. Grandes no Brasil, grandes em Angola. 25% da população de Angola tem como língua materna o português. E o português cresceu em exponencial em Angola, em Moçambique, de uma forma exponencial.
exatamente porque é a língua da identidade. Nós não podemos perder isto. E, portanto, João Nuno, o desafio que tem a CPLP é muito grande e temos que ser muito ousados. Para lhe ser verdadeiro, às vezes eu pergunto-me se todos nós queremos ser ousados e queremos projetar os nossos países no conjunto e ou não. Eu vou-lhe dar um exemplo. Para terminar, quando Portugal entrou para a União Europeia, nós fizemos valer, e entrou para a União Europeia, trabalhando num governo que eu pertenci, e que me orgulho muito de ter pertencido, que é o governo do Bloco Central, que foi um governo muito patriota. Um dia se fará a história dele. Fará-se a história, far-se a história dele. Nós criámos a CPLP logo a seguir a esse governo ter deixado de exercer funções. E quando entramos para a União Europeia, ainda nesse governo, em 12 de junho de 1985, a adesão plena deu-se em 1 de janeiro de 1986, nós, os 2 primeiros comissários que tivemos na União Europeia, eram os que tinham a relação com países terceiros. Porque era assim que a União Europeia nos via. A relação com o mundo era nossa. Porquê? Porque era a América Latina, porque era a África, porque era a Ásia. E, portanto, não podíamos deixar de ser nós a ter essa relação. Com 2 grandes comissários, o Cardoso Vicunha e o João de Deus Pinheiro. E quando, no governo do engenheiro António Guterres, houve a primeira cimeira União Europeia-África, foi Portugal que a dinamizou e teve lugar no Egito e era ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama. Eu nunca esquecerei isto. E a partir daí houve várias cimeiras, mas o impulso foi de Portugal. A relação depois da parceria que a União Europeia fez com os países de língua oficial portuguesa, quer através da CPLP ou bilateralmente, ou com o Brasil, por exemplo, foi sempre resultado desta ação de Portugal. E eu tenho muita pena de alguma maneira isso estar a perder. É preciso nós sermos realistas para afrontarmos as coisas. Por exemplo, Portugal, que estava a bater-se para na próxima presidência do próximo semestre ter a Cimeira Portugal-África desenvolvida por nós, a Alemanha disse, não, isto vai ser feito por nós no segundo semestre deste ano. Bom, eu assisto a isto e na organização em que eu estou, comecei a ver que há algumas empresas que cresceram sob a lusofonia, que são bandeira da lusofonia. Por isto começar a ser um pouco assim, escrevem para a UCLA, e eu lamento muito, a dizer que já não há interesse em fazerem parte da UCLA. Bancos, eu repito, bancos e empresas de bandeira. Uma delas que está aí agora muito na moda e que pertenceram desde o início. E uma delas a quem eu perguntei chegou-me a dizer, sabe, é que a relação agora direta é feita pelo país que tem maioritariamente o capital deste banco. Eu não aceito isso, João Nuno e Sr. Reitor, de maneira nenhuma. A nossa grandeza é mesmo grande. E nós temos que ser ousados para bem de Angola, para bem de Moçambique, para bem de São Tomé, para sermos solidários com a Guiné, com Cabo Verde, com Portugal, com Macau, com Timor. Nós somos mesmo grandes, se quisermos. Sabe porquê? Porque temos uma alma fantástica. Eu comecei por citar o Fernando Pessoa, o que representa a nossa musicalidade de todos os nossos países, aquela fantástica Cesária Évora. Está a ver? Os cantores de Angola, de Moçambique, tudo isso. O do Brasil, os escritores fantásticos. Olha, nós só tivemos um prémio Nobel da literatura. Era um escândalo se não tivéssemos. Podia ser o Saramago, podia ter sido outro qualquer do Brasil, o Miyakoto agora, o Pepe Tela de Angola. É fantástica a nossa cultura literária. Fantástica. Uma última nota. Eu refiro isto porque os portugueses não sabem, ou é pouco cultivado, que a influência africana em Portugal é brutal, foi brutal ao longo dos séculos. Na gastronomia,
na música, na ciência, no teatro, no romance. E é bom que os portugueses que não conhecem isso vão a Alcácer do Sal, visitar uma aldeia, perguntem aos homens de Alcácer do Sal onde é que fica a aldeia dos mulatos. Porque a mixinização no sul de Portugal foi enorme. Houve cidades no século XVI que tinham mais gente africana, ou seja, pretos do que brancos. E foi brutal essa mixinização. Nós somos resultados disso. E é por isso que um dos homens fantásticos da nossa cultura, o padre António Vieira, o avô dele era preto. É por isso que o Andino Vieira, que é angolano, nasceu em Portugal, mas porque lutou por Angola, deram-lhe a nacionalidade angolana. Podia estar aqui a multiplicar os exemplos, mas podia mesmo multiplicar os exemplos. Fico-me por estes dois, para não invocar também um pouco o Camões, mas basta-me o padre António Vieira, que pregou no Brasil, que é um homem de liberdade e defensor dos direitos humanos. Nós temos uma alma fantástica, nós todos. E a língua portuguesa é isto, é uma língua plástica. Foi enriquecida por todos os africanos em Portugal. Tantos vocábulos que nós temos na nossa língua, que só existem porque eles estiveram cá. Só existem porque eles continuam cá. E como nós somos um país de imigrantes, com E, também somos sempre. Não podemos tratar na nossa terra mal os que nos procuram, se falarem a língua portuguesa. Aliás, não devemos tratar ninguém. Mas nós não podemos, sobretudo, tratar mal aqueles que nos procuram. E sabe, eu sempre defendi que Portugal devia ser uma porta de abrigo de todo e qualquer lusófono que fosse perseguido no seu país, independentemente da razão por que era perseguido. Porque isso é a nossa concepção universalista e tolerante. E fiquei tão penalizado quando em Santo Tomé, porque falou de Santo Tomé, quando o Miguel Trovoada quando foi preso no seu país e foi procurar a Embaixada de Portugal, na altura Portugal não lhe deu asilo político. Isto é inaceitável. Portugal deve dar asilo a toda a gente que é perseguida por ideias. Porque nós temos uma concepção universalista e tolerante. Todos nós. Muito bem, de facto, um privilégio ouvi-lo, não estou a dizer mera palavra de ocasião. Eu queria felicitá-lo, em primeiro lugar, pelo trabalho que desenvolve na UCLA e por todo esse envolvimento que consegue entre cidades, empresas e, de facto, que não esmoreça essa sua capacidade de reinvenção permanente e desse seu amor pela língua portuguesa, conseguir alavancar tão importantes projetos por esse mundo fora, mundo esse ligado pela língua portuguesa. Em segundo lugar, felicitar vivamente, e acho que em nome de toda a audiência, a qualidade da sua intervenção. Uma intervenção, uma reflexão profunda, rica, interdisciplinar, valorizando também as diversas dimensões, a riqueza diversa da língua portuguesa. O seu valor económico, o seu valor geoestratégico, o seu valor em termos de cultura, de ciência e de conhecimento. Não queria deixar duas notas. Falou no mar e toda essa importância. Iria celebrar-se daqui a uns meses, julgo eu, em Lisboa, a Convenção das Nações Unidas. A Universidade de Coimbra já tinha a sua aceitação, iria estar presente, iria responder sim. Mas há um adiamento, porque é um evento presencial, há um adiamento. Nós lá estaremos cientes da importância do mar, dos oceanos, sob todos os pontos de vista, e é a nossa responsabilidade histórica. Éramos uma das duas instituições universitárias portuguesas que iríamos lá estar presentes. Falou da importância de fora lusófonos, e destacou aqui a Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Eu, por inerência e por delegação do Sr. Reitor, sou vice-presidente atualmente do Reitor Orlando da Mata, conceituado em angolano, que convidámos já no atual reitorado, convidou a professora Amílcar Falcão para o nosso conselho consultivo da Academia Sino-Lusófona, que foi lançado em junho passado, faz agora praticamente um ano, com a presença do nosso honoris causa Joaquim Chissano. E devo-lhe dizer que foi com muita tristeza que vi que os alemães fizeram questão de ficar na presidência da União Europeia do segundo semestre
com essa relação, com essa grande cimeira, ou é África, porque eu já estava com planos, devidamente respaldado pelo Sr. Reitor, para de alguma forma a Universidade de Coimbra ter aqui uma grande realização. Mas é sinal de que nós somos centrais também nesse desenvolvimento de relações com a África lusófona e com todo esse magnífico continente, e até os alemães quiseram ficar com essa rubrica. E, portanto, eu queria felicitá-lo, não apenas, eu julgo que é uma intervenção profunda, rica, transdisciplinar, como eu já disse, mas reveladora de um patriota, o amor que revela pela língua, o amor que revela pela pátria, que não esconde, e a pátria é a língua portuguesa, como bem referiu, citando Pessoa, uma visão de um profundo humanista. Eu não sei se era otimista, se era pessimista, se era realista. Era de um profundo humanista, nomeadamente com as preocupações com a imigração, mas cingindo às questões do asilo, porque revela também essa ponderação de quem já foi governante em períodos tão difíceis, lembrando aqui o Bloco Central, entre a integração, esse nosso desígnio humanista de integrar, e o princípio do realismo de quem já foi governante e em tempo de vacas magras, que eu presumo que tenham de se voltar a repetir. E a visão, eu diria mesmo também, de um social-democrata, nomeadamente quando fala aqui das relações entre o Estado e a sociedade e da importância das empresas estratégicas e dos centros de decisão nacional, tão evidente nos nossos dias. Tanto haveria para falar, eu não quero estender mais para não fugir um bocadinho ao formato que quero aqui implementar nas conversas da Casa da Lusofonia, mas que seja de facto este um ponto de partida para intensificarmos relações. Se há um ou outro com pouca visão que se retire da UCLA, a Universidade de Coimbra percebe a importância do reforço de relações com a UCLA e, neste caso, facilitadas pelas excelentes relações pessoais que existem hoje alargadas ao nosso reitor, como manifestamente demonstra a sua presença em toda a sessão, numa altura tão difícil e tão ocupada a resolver tantos e tantos problemas. As conversas da Casa da Lusofonia vão se repetir cada vez mais agora nesta época, porque é a forma pela qual foram idealizadas, para nos juntarmos todos os estudantes, em particular as comunidades de estudantes estrangeiros, hoje estão dispersas por esse mundo fora, que muitos quiseram regressar às casas, mas que seja aqui, de facto, Coimbra esse centro, porque Coimbra e a Universidade de Coimbra têm essa capacidade de, através da língua portuguesa, unir povos tão diferentes, reforçando assim organizações internacionais e o futuro dessas organizações internacionais, como a CPLP, no quadro europeu, que também é o nosso quadro natural de valores. Eu passaria então só o adeus final, o encerramento final, como é protocolarmente devido, e gosto imenso, com agradecimento uma vez mais ao Dr. Vítor Ramalho, e passaria então o encerramento final, só a palavra de encerramento, ao magnífico reitor Amílcar Falcão, manifestando de facto o meu apreço por ter assistido a toda a conferência. Bom, eu é como tu hoje, que assisti à conferência, porque de facto, como foi dito, foi, digamos, extremamente brilhante, foi integrador, interdisciplinar, foi cativante, foi emocionante, teve todos os ingredientes daquilo que nós gostaríamos de estar horas e horas a desfrutar. E por isso o meu agradecimento ao Dr. Vítor Ramalho, porque foi de facto um excelente convidado e uma excelente bandeira para o Dia Mundial da Língua Portuguesa, neste caso, na Casa da Lusofonia, nestes encontros, nestas conversas que nós temos na Universidade de Coimbra. Agradecer também ao João Nuno Calvão da Silva, todo o papel que tem desempenhado com o seu pelouro nas relações internacionais e que tem sido fantástico. Infelizmente agora esta crise tirou um bocadinho de velocidade, mas de facto as coisas vão voltar ao seu caminho e tem sido muito bom ver como a Universidade de Coimbra tem recuperado terreno, tem recuperado amizades, tem recuperado parcerias, e isso é muito importante porque nós podemos afirmar, como foi aliás elucidativa esta intervenção hoje aqui, olhando para o mundo, porque de facto unimos continentes, estamos presentes em vários continentes e temos uma força que pode ser, e também partilho dessa opinião, cada vez maior e cada vez mais pujante, assim que saibamos aproveitar essas oportunidades e não deixar escapar as oportunidades quando elas nos aparecem, porque é muito importante
na vida o timing em que as coisas acontecem é muito, muito relevante. E às vezes a diferença é muito pequena entre falhar e acertar. Finalmente, uma palavra de apreço a todos aqueles que estiveram connosco durante este período, este tempo, esta conferência, e agradecer, enfim, como foi referido, a todos os que estão aqui ligados a nós, no país, fora do país, estudantes, ex-estudantes, antigos estudantes. É sempre um prazer, é sempre um gosto que estejam connosco, que se lembrem da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra somos todos nós, e como eu costumo dizer, uma vez o C, para sempre o C, e portanto quem passa por aqui seguramente que fica marcado para o resto da vida, porque temos a nossa forma própria de estar, de ser, de conviver, o nosso, digamos, habitat muito próprio do ensino superior, de uma universidade com mais de 7 séculos de história. E, portanto, o meu agradecimento, e terminava convidando-vos a que em futuras conversas estejam presentes, porque certamente que a qualidade se vai manter e o interesse destas conversas é sempre grande, porque os convidados são de muita qualidade, mas também porque, entre outras coisas, é importante que nos vamos juntando, nos vamos reunindo, mesmo que seja, enfim, à distância, mas é melhor à distância do que não fazer rigorosamente nada. E, portanto, o meu apelo é que em futuras oportunidades, que serão certamente anunciadas, estejam presentes, porque valerá sempre a pena. Da parte da Universidade de Coimbra, o meu muito obrigado a todos e boa tarde.